Fala pessoal, tudo bem? Professor Saulo Cristiano mais uma vez com mais um vídeo. Hoje, Meio Rural, o caso brasileiro, parte 1. Beleza? Então vamos embora. Bora tentar entender esse mundo do campo no Brasil. Primeira coisa importante, deu uma tremida, não leve a mal. Vamos à introdução. Primeiro a gente tem que diferenciar meio urbano de meio rural. Coisas diferentes. Meio urbano composto por cidades e vilas, equipamentos urbanos, calçamento, meio-fio, iluminação pública, show, né? Convencionalmente. Meio rural, composto por áreas florestais, preste bastante atenção, pastagens, cultivos e lazer. Então, quando a gente falar no meio rural, vamos dividi-lo em dois espaços, para facilitar a nossa compreensão: o espaço agrícola e o espaço rural. O espaço agrícola é o espaço da produção agropecuária. Você está vendo aqui, ó. Certo? Está vendo aqui? Belezinha? Produção agropecuária. Professor, lindo. E o espaço rural, ele é composto por atividades agrícolas e não agrícolas. Então, eu posso ter produção agropecuária, como não posso ter. E aí eu terei outras atividades do campo desvinculadas desse mundo de plantio, de seja lá o que for, criação de qualquer bicho que for. Tudo bem isso? Pessoal, mas que atividades que vão se manifestar nesse tipo de lugar? Cara, eu botei aqui, por exemplo, um hotel fazenda. Entende? Você pode ter clínicas de repouso. Você pode ter prática de ecoturismo. Está fugindo aí da produção agropecuária e está ainda no espaço rural. Beleza? Um detalhe. Essas atividades têm crescido muito, principalmente depois da mecanização do campo, né? Não necessariamente essas atividades, mas vale dizer que o número de pessoas trabalhando nessas atividades não agrícolas tem crescido. Sacou? É óbvio que o dinheiro está aqui. É óbvio que o que gera fortunas e mais fortunas está aqui. Mas o contingente, o número de pessoas trabalhando tem crescido muito aqui, ó. Porque, obviamente, esse segmento está ficando cada vez mais automatizado e você não precisa mais de tanta gente no campo assim. Beleza? Antes da gente entrar no setor de produção agropecuária brasileira, que vai ficar para aula 2, vamos falar da parte aqui, o couro come ninguém vê, digamos assim. Estrutura fundiária brasileira. Amigo, quando eu falo estrutura fundiária, eu vou te pedir um favor. Estrutura fundiária, eu diminuí propositalmente, deixa eu tirar meu rosto daqui, só para você se atentar a uma coisa, tá? Estrutura fundiária, preste bastante atenção. Estou falando de tamanho e quantidade de imóveis rurais. Vou falar de novo. Estrutura fundiária, eu estou falando do tamanho e da quantidade de imóveis no campo, tá? E aí, se você olhar no nosso caso, você tende a chorar um pouquinho, porque nós temos aí menos de 10 hectares, lembrando que um hectare são 10 mil metros quadrados. Então, menos de 10 hectares. Nós temos aí 49% das propriedades ocupando uma área de 2% do total. Ou seja, os pequenos produtores são maioria, porém ocupam uma área muito pequena. Já as propriedades com mais de 1.000 hectares, lembrando que um hectare tem 10 mil metros quadrados, ou seja, quem tem mais de 1.000 soma um total de 9% das propriedades e ocupam quase metade do espaço rural brasileiro. Tá dando para compreender isso ou não? Pessoal, então peraí. Você está querendo me dizer que a estrutura fundiária brasileira é concentrada na mão de 9%? É, metade da terra é concentrada na mão de 0,9% dos proprietários. Não é nem 9, 0,9%. Isso significa concentração de terras, que significa concentração de renda, que significa desigualdade no campo, que vai ser um dos fatores que vai contribuir com mais êxodo rural para as cidades. Entende isso ou não? Mas isso é bom. Não, isso não é bom para ninguém. A não ser para essa galera aqui, para 9%. 0,9%, perdão. Entende? Para a economia isso não é bom. Lembre-se que para a economia o dinheiro tem que
está espalhado na mão do máximo de pessoas possível, para que esse dinheiro possa ser gasto e multiplicado. Isso aqui os caras concentram renda, pô. Pega o dinheiro, coloca até em bancos que não estão aqui no Brasil. Nem emprego nem banco brasileiro eles estão gerando, tá bom? Agora você vai se perguntar, professor, por que que a gente é assim então? Por que que tá assim? Vamos lá. Histórico da estrutura fundiária brasileira. Amigo, olha o nosso histórico. Palavra-chave. Falou estrutura fundiária brasileira? Palavra-chave, concentração. Tudo bem? Pessoal, quando falar de estrutura fundiária, eu vou guardar concentração. Por quê? Estou falando de concentração de terras. Tudo bem? Quando é que isso começou? Com as capitanias hereditárias. Pessoal, por que que implementaram as capitanias hereditárias? Para dividir o território e ocupá-lo de forma mais intensa, uma vez que esse território, pertencente a Portugal, era cobiçado por outras potências no século XVI, dentre elas a França. Então dividiram 14 distritos, 15 lotes e 12 donatários. Não sei onde você está agora, você que está vendo. Os meus alunos, eles ficam aqui, ó, na capitania de São Tomé. Entende isso? Tudo bem a todos? Só, mas ainda assim é um pedaço muito grande de terra. Sim, por isso que a capitania hereditária será dividida em seis marias. Seis marias, a palavra vem da sexta parte. Sacou? Aqui são cada capitania e o limite próximo, tá? Se você curtir, dê uma pausa aí e dê uma futucada para ver a área em que você ocupa, tá bom? Meus alunos ficam aqui, ó, São Tomé e São Vicente, tá legal? Dê uma olhada. Histórico da concentração B. Como é que eu divido as capitanias? Em seis marias. Ou seja, frações das capitanias que eram cedidas a grupos vinculados à elite. Tudo bem? Beleza? Esse ano não tem crase, não. Eram cedidos a grupos vinculados à elite. Tudo bem? Para que pudessem cultivar. Percebam, quem tinha terra? Os capitães. E eles passavam essa terra a quem? Aos grupos de seu interesse. Tá vendo o histórico de concentração? No caso brasileiro, garantiu a implementação da plantation. Por que fizeram isso? Para praticarem a plantation. Plantation, professor, se baseia em quê? Lembra? Plantation, você vai lembrar de mel. Professor, quem é mel? Quem é mel? Vamos lá, vamos lá. M, de monocultura. Tudo bem? E, de exportação. Tudo bem ou não? Perdão, o Google corrige aqui qualquer erro, tá? Só, mas você tá errando algumas coisas. Pô, cara, são 11 da noite, irmão. Tô gravando para os meus alunos que pediram isso aqui em cima da hora. Mas a qualidade não cai, mas um erro de digitação ou outro pode ocorrer, tá? Me perdoem. Monocultura, exportação e o L, cultivado em um latifúndio. Tudo bem? Isso é a dinâmica da plantation. Pessoal, e a mão de obra? Cara, você sabe. No período da escravidão era mão de obra escrava. No pós-escravidão, mão de obra muito mal remunerada. Entende isso? Professor, então a gente dividiu as capitanias hereditárias, praticamos ali as cismarias e implementamos a plantation. Sim. Beleza? E aí o Brasil vai se tornar um grande exportador, primeiro de cana-de-açúcar, depois de café, tudo seguindo essa lógica. Tá? Pessoal, só que muitos sesmeiros passaram a alugar a terra. Olha só, arrendamento, irmão. O sesmeiro passou a alugar a própria terra para um poceiro poder produzir. E aí a gente começou a ter problemas. Quando chega aqui, já no 19, esse sistema de sesmarias começa a se mostrar não tão bem sucedido assim. Então, em 1820, ele se encerra. E aí perceba que você tem uma janela de 1820 a 1850, sem nada cobrindo as terras do campo. Agora eu te pergunto, dê pausa no vídeo e pense, tá? Quem era a sociedade brasileira? Ou seja, quem compunha, quais eram os grupos sociais que estavam no Brasil nesse intervalo temporal? Principalmente aqui no final de 1820. Sou os herdeiros das terras, lindo, brancos ricos, brancos pobres, mestiços pobres,
indígenas pobres, negros pobres e escravizados. Quem vai ficar com a terra? Pensa aí. Deu pausa e pensou? Então vamos seguir. Pessoal, aqui vem a cartada. Lei de Terras, 1850. Perceba, trabalho livre, terra aprisionada. Que diabo é isso? Cara, 1850 é o ano do início do fim da escravidão. Porque as primeiras leis que visavam a flexibilização da escravidão já estavam sendo criadas nesse contexto. Então, no Brasil, a gente tinha uma possibilidade de termos vários ex-escravos podendo acessar terras. Entende isso? Professor, tínhamos também a possibilidade de imigrantes chegarem e ocupar terras. O que o nosso país fez? Criou a lei de terras. O que a lei de terras dizia? Então, olha o contexto. Já tinha lei proibindo o tráfico na Inglaterra. Nós criamos a nossa lei de proibição do tráfico, certo? Estávamos em pleno processo de expansão das lavouras de café. E aí, você tem a redução do número de escravos e o aumento da demanda por mão de obra. Como solucionar isso? Pessoal, é só tornar o escravo um trabalhador remunerado. Pô, irmão, você está no século XIX. Século XIX é um período muito caracterizado pelo racismo, cara. As ideologias de raça, entende? Da superioridade de um ser sobre o outro. E o Brasil vai vai beber naquelas ideias do branqueamento da população. Então a gente vai estimular a vinda de imigrantes da Europa para deixar a população mais branca, pressupondo que isso fosse algo melhor. Olha que loucura. E o escravo? Pô, irmão, ficou a própria sorte. Não é à toa que você não vê negro dono de fazenda. Os montes, como você vê brancos, pô. Para pra pensar. Pessoal, é porque negro não curte fazenda, não curte um boi. Acorda, irmão. Perdão a expressão violenta e não curte um boi, mas eu acho que você está entendendo. Você coloca lá no Globo Rural e fica lá, ó. Você vê negros super latifundiários. Entende o que eu estou falando? Pessoal, não entendo, mas não estou acreditando. Então vamos fazer o seguinte, cara. Vamos aqui, ó. Bancada ruralista. Pronto. Vamos na imagem. Bancada ruralista são os políticos que defendem os interesses e os ideais dos grandes agricultores. Vê se tem negro aí. Conte aí, tá? Dê pausa e conta aí. Cadê? Ó. Quem tem medo da bancada ruralista? Tá, deixa isso pra lá. Acha os negros aí. Qualquer imagem que você bota no Google aí, bancada ruralista. Cadê os negros? Entendeu a expressão negro não curte o boi, a ironia que eu fiz? Cadê os negros? Cadê os indígenas? Cadê os brancos pobres? Estão de fora, amiguinho. Só por que eles estão de fora? Porque quem entra nesse jogo aí, cara, são pessoas que vão ter esse perfil aqui, ó. Vão se engajar nesse perfil aqui, ó, nesses dois. Ó. E aí eles vão sair aprovando tudo que é tipo de lei. Desde lei de agrotóxico a lei que vai flexibilizar aí os problemas ambientais. Tá ficando nítido? Professor, com a redução do número de escravos e o aumento da mão de obra, da demanda por mão de obra, o que a gente faz? Estimula a vinda de europeus. Tudo bem? E aí, olha o que dizia a lei de terras. Finalmente, você já entendeu o contexto dela, o que estava acontecendo na época. O que ela dizia? Ficam proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não seja o de compra. Para. Quem vai comprar? Me ajuda aí. Quem vai comprar? Ficam proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não seja o de compra. Show. Quem vai comprar essas terras, cara? Me ajuda. Os escravos? Ex-escravos? Brancos pobres? Não. É quem sempre teve acesso à terra. Entende? Pessoal, consequência, limitou o acesso à terra, estimulou a consolidação dos latifúndios, promoveu o aumento da desigualdade social e ainda deu start ao processo de grilagem, que é a falsificação da escritura. Em que os caras pegavam
falsificava a escritura, colocava junto com o grilo soltava lá o seu líquido noturno, que dava um aspecto de envelhecido ao papel, e esse papel com aspecto de envelhecido dava mais credibilidade à falsificação. Entende? E aí tivemos processos de grilagem aos montes no Brasil. Em várias regiões, tá? Pontal do Paranapanema, que eu digo. Tudo bem? Até aqui tá tranquilo? Beleza? Pessoal, seguindo, a gente entra no ponto 2. Perdão, ponto 2. No ponto 4, Estatuto do Trabalhador Rural. Olha que lindo. Aplicação das leis trabalhistas ao trabalhador do campo. Pô, Vargas tinha criado as leis trabalhistas lá na década de 40, não foi? Só que não chegou ao campo. Então a gente teve que criar um Estatuto do Trabalhador Rural para fazer que isso chegasse até ele. Pessoal, mas vai chegar lei trabalhista no campo na década de 60? Isso será aplicado? Claro que não. Então isso vai gerar desemprego no campo, que vai gerar êxodo rural, que vai gerar crescimento acelerado nas cidades. Pô, professor, mas o campo ainda vai demandar mão de obra. Sim, contratam os boias frias, que é uma relação de trabalho perversa, árdua, muito pesada. Cara, tá dando para entender até aqui? Ponto 1. As terras ficaram concentradas nas mãos de poucos. Ponto 2. Aqueles que trabalhavam na terra eram desprotegidos por lei. Ponto 3. Quando a lei surge, eles não são abraçados pela lei. Na verdade, eles são demitidos e recontratados num sistema perverso, pago por produtividade. Pessoal, mas hoje não é assim. Dá uma futucada aí deu uma futucada no Globo Rural. Procura reportagens trabalhadores safristas. Vai ver quanto ganha um colhedor de laranja. Entende o que eu estou falando? Centavos por quilos de laranja colhido. Ou seja, para a gente encerrar aqui, o resto vai para aula 2. Cara, se você não desfrutou dessa realidade, de ter que acordar às 5 da manhã para ir colher, já deu sorte. Valorize o que tem, agradeça quem está no seu entorno aí por proporcionar o que você tem. Você está assistindo essa aula agora aí. Agradeça quem proporcionou isso, reclame menos e lute mais. Não lutar por você, mas pela transformação social do país, cara, que é importante. Ah, pessoal, isso aí é doutrinação. Acorda, mulher. Dinheiro circulando é mais dinheiro para todo mundo. Entende? Né? Papo de ideologia, nada disso não, só para você entender o que a gente está falando. Dinheiro circulando é mais dinheiro para todo mundo. E valorize o que você tem, cara, porque tem gente trabalhando por 65 centavos. 27 quilos de laranja. É isso que o cara ganha, em média. Sacou? Consegue calcular isso aí na sua cabeça? 65 centavos. Quantos quilos de laranja o cara tem que colher para comprar uma coxinha na escola? Pensa aí, olha pro entorno e agradece. Forte abraço, tamo junto. O resto é na aula 2. Bons estudos, molecada. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Se quiser mandar um beleza com você mesmo. Fui.